O deputado Osmar Terra, pelas redes sociais, expôs o absurdo da decisão do Supremo Tribunal Federal que invadiu as atribuições do Poder Legislativo. Ele disse: o STF interferiu diretamente no Poder Legislativo, tomando decisões que são próprias do Parlamento. Legislou. O deputado afirmou: o Supremo passou a linha divisória que estabelece o que cada poder deve fazer. Os deputados e senadores é que têm que legislar. Como o povo não pode se reunir todo dia ou toda semana em uma praça, eles delegam de 4 em 4 anos para as pessoas que eles querem que decidam. E não é o Supremo. O Supremo é um órgão técnico, não é para legislar. Osmar Terra apontou: 70% da população tem uma posição e o Supremo tem uma decisão contrária. Em nome do que eles têm essa posição? Em nome de quem eles têm essa posição? Para quê? O deputado pediu que a Câmara aprove a PEC, que já foi aprovada no Senado, e disse: e aí o Supremo vai ter que deverá rever a sua posição. Na véspera, na tribuna, o deputado havia alertado: nós estamos vivendo momentos muito estranhos, para não dizer outra coisa. Osmar Terra lembrou que tem uma longa trajetória na política e disse: eu nunca tinha visto um momento como este, em que o Supremo assume funções do Legislativo do jeito que está fazendo. O deputado rebateu o ministro Toffoli, que atribuiu a si mesmo uma suposta legitimidade que equivaleria a supostos 100 milhões de votos que nem mesmo o presidente que o indicou recebeu. Osmar Terra explicou as consequências da nova legislação inventada pelo Supremo e disse: eu estou me referindo a essa fala do ministro Toffoli, que eu respeito, estou só contraditando a fala dele, de que ele e os demais ministros têm o respaldo de 100 milhões de brasileiros, Afinal, são nomeados pelo presidente da República, que tem os votos todos. Ele teria que ter todos os votos do povo brasileiro. E, além disso, são avalizados pelo Senado. Ora, os embaixadores também são, o PGR também é, o Conselho Nacional de Justiça também é. Existem várias funções estatais que são avalizadas o presidente da Anvisa também é. Isso não quer dizer que ele vai legislar sobre drogas. Osmar Terra lembrou: não existe autorização na lei, na Constituição, nem em lugar nenhum para que o Supremo legisle sobre drogas. E isso contra a vontade de 80% da população, de acordo com qualquer pesquisa. Podem pegar a pesquisa do Datafolha, da Folha de São Paulo, que é favorável à liberação, para verem que quase 80% dos brasileiros são contra a descriminalização. O deputado alertou: então, o Supremo está assumindo uma postura que pode trincar e criar um problema muito sério para a justiça brasileira, quando 80% da população são contra a liberação. O Congresso Nacional é contra. O Senado votou 2 vezes, em 2 turnos, a PEC, que mantém o crime de porte para uso e de porte para tráfico, que hoje estão na lei. Apesar de tudo isso, os ministros do Supremo vão dizer que portar não é crime. Qual é a legitimidade? Osmar Terra disse: qual é o artigo mais importante da Constituição? O que diz que todo poder emana do povo. Isso é o que diz o 1º artigo da Constituição. A Constituição brasileira começa dizendo isso. E como é que o povo exerce esse poder? Por meio de seus representantes eleitos. Não é por meio do Supremo. É por meio dos seus representantes eleitos. O Supremo é o órgão técnico para dizer se um artigo é constitucional ou não é constitucional, e é muito importante que o Supremo exista para isso. Agora, para legislar, não. Osmar Terra pediu aos colegas que se posicionem e defendam as prerrogativas do Legislativo, dizendo: mesmo havendo uma decisão diferente do Supremo, esta Casa tem a missão de concluir a votação que começou a ser feita na Comissão de Justiça, que já foi feita no Senado em 2 turnos. O Senado, que nomeia os ministros, vota em 2 turnos com 80% dos votos contra a descriminalização
E o Supremo vai dizer que isso está errado? Então eu quero fazer um apelo. Acho que é hora de reflexão, até para a imagem do Supremo, para a imagem dos 3 poderes brasileiros, é importante respeitar o Congresso Nacional. O deputado concluiu: eu acredito que nós estamos vivendo um momento crítico e importante de afirmação da vontade popular, e a vontade popular se expressa através de seus representantes eleitos, não é através do Supremo. O Supremo tem uma função específica, técnica, como tem o Conselho Nacional de Justiça, como tem a PGR, como tem os embaixadores, que são indicados pelo presidente e avalizados pelo Senado. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Supremo Tribunal Federal interferiu diretamente no Poder Legislativo hoje, tomando decisões que são próprias do Parlamento. Legislou sobre drogas, legislou sobre maconha, né? Especificamente a maconha, estabelecendo que não é crime o porte da maconha para uso. Isso vai fazer com que aumente muito o número de usuários portando droga, e eles vão comprar de quem? Né? Eles vão comprar do tráfico. Vai fortalecer o tráfico, vai aumentar o consumo de drogas, vai espalhar mais ainda o consumo de drogas na rua, de uma droga que é uma droga pesada, que causa esquizofrenia, que causa deficiência mental, que causa dependência química e que é a porta de entrada para todas as outras drogas. Então, hoje o Supremo passou a linha divisória que estabelece o que cada poder deve fazer. Os deputados e senadores é que tem que legislar. Como o povo não pode se reunir todo dia, ou toda semana, numa praça, para decidir, 200 milhões de pessoas decidirem o que querem, eles delegam, votam de 4 em 4 anos nas pessoas que eles querem que decidam sobre isso. E que não é o Supremo. O Supremo é um órgão técnico, que é escolhido pelo presidente, avalizado pelo Senado, mas como um órgão técnico, não é para legislar. 80% da população, 80% do parlamento brasileiro que representa essa população tem uma posição, e o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, tem uma posição contrária. Em nome do que eles têm essa posição?
Em nome de quem que eles têm essa posição? Para que eles têm essa posição? Essa é uma questão que nós vamos ter que resolver e vamos ter que discutir na medida que nós vamos aprovar a PEC, que foi aprovada no Senado, nós vamos aprovar na Câmara e vai ser instituído como uma emenda constitucional. E aí vamos conversar de novo para ver, o Supremo vai ter que deverá rever a sua posição. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos vivendo momentos muito estranhos, né? Para não dizer outra coisa. Eu estou no meu 7º mandato. É uma longa caminhada aqui na Câmara dos Deputados e sempre acompanhei a política enquanto na idade adulta, né? Como fui prefeito, fui presidente da Federação dos Municípios. Tenho uma longa trajetória, fui secretário, fui ministro. Eu nunca tinha visto um momento como esse, onde o Supremo assume funções do Legislativo do jeito que está acontecendo. Eu vi o ministro Toffoli fazer uma análise, e aqui falo com todo respeito, eu estou debatendo o assunto, né? Eu quero marcar uma posição em relação a isso. O ministro Toffoli disse que ele tem legitimidade, o Supremo tem legitimidade sim para tomar medidas que são medidas legislativas, não são uma discussão da Constituição, né? Fixar quantidade de maconha, liberar só a maconha, não liberar o resto, liberar todas as drogas, estabelecer que é crime o que não é crime. Isso são medidas legislativas. Isso não tem nada a ver com a função do Supremo. O Supremo é para pegar um assunto e dizer se aquele artigo ou um tema é constitucional ou não é constitucional. Mesmo assim, quando o Supremo começou a botar dúvidas sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, a última versão, eu sou o autor da Lei de Drogas, foi promulgada pelo presidente em 2019, pelo presidente Bolsonaro. Nós mantivemos esse artigo da lei anterior, que é um artigo que diz que é crime porte e venda de drogas. Só que a venda é punida com prisão e o porte é punido com penas alternativas, mas é crime para constranger. O que leva, deputado Luiz Lima, um pai, um jovem adolescente, o pico, a maior parte dos consumidores de maconha aparecem aos 15 anos de idade. O que leva um pai, um menino, a não usar? Vamos fazer um raciocínio contrário, a não usar, como disse o nosso querido grande psiquiatra gaúcho, Sérgio Paula Ramos. É o pai dizer para ele, meu filho, não usa porque é crime. E não usa porque faz muito mal. É isso que faz um jovem pensar. Agora, o Supremo diz que não é crime. O movimento a Rede Globo e outras, a Folha de São Paulo, diz que é medicinal. A droga tem efeitos medicinais, então não faz mal. O que passa na cabeça de um jovem para decidir se ele vai usar ou não vai usar, com os amigos usando do lado dele, pressionando? Isso certamente vai ampliar muito o consumo de drogas. Os meninos vão levar a droga para a escola e ninguém vai poder fazer nada, porque não é crime. Se prevalecer essa opinião que tem agora a maioria até agora do Supremo, vai aumentar muito o consumo. E se estabelecer quantidade, pior ainda, porque vai passar a ideia de que até 60 gramas não tem problema. 60 gramas dá mais de 100 cigarros de maconha. Qual é o traficante que precisa andar com mais do que isso para vender? Ele vende 100, 110, 115 cigarros, volta, vai lá no esconderijo, pega mais. Se for pego na rua vendendo, ele diz, não estou vendendo, eu sou usuário. Todas as bocas de fumo do Brasil vão ser de usuários. Todas. Não se prende mais traficante. Mas é o pequeno traficante. Coitadinho do pequeno traficante. No momento que o pequeno traficante ele só existe porque existe o tráfico de drogas. E ele é a base da pirâmide do tráfico de drogas. Sem o pequeno traficante não tem tráfico. Não é o atacadista, o sujeito que compra a droga
em toneladas da Colômbia, do Paraguai, que vai vender na rua. E se não tiver ninguém para vender, ele não consegue, ele vai entupir com a droga. O pequeno tráfico é parte essencial do tráfico de drogas. Se nós não tirarmos o pequeno traficante da rua, ou pelo menos não diminuirmos a oferta de droga na rua, nós não vamos resolver, vamos fazer com que os nossos jovens fiquem cada vez com uma oferta maior e com a ideia, o Supremo está dizendo isso, que que não tem problema usar droga. Eu estou me referindo a essa fala do ministro Toffoli, que eu respeito, né, e não estou aqui só contraditando a fala dele, que ele tem o respaldo de 100 milhões de brasileiros, deputado Luiz Lima. 100 milhões de brasileiros, porque eles são nomeados pelo presidente da República, que tem os votos todos, né? Ele teria que ter todos os votos do povo brasileiro, e além disso são avalizados pelo Senado. Ora, os embaixadores também são. A PGR também é. O Conselho Nacional de Justiça também é. Tem várias funções estatais que é avaliado o presidente da Anvisa também é. Isso não quer dizer que ele vai legislar sobre drogas. Isso não autoriza, não existe autorização na lei, na Constituição, em lugar nenhum, que o Supremo possa legislar sobre drogas. Contra a vontade de 80% da população em qualquer pesquisa. Pode pegar até da Folha de São Paulo, que é favorável, a Datafolha, que é favorável à liberação, 70 e pouco, quase 80% é contra a descriminalização. Então nós estamos fazendo, o Supremo está assumindo uma postura, que é uma postura que pode trincar e criar um problema muito sério para a questão da justiça brasileira. 80% da população é contra, o Congresso Nacional é contra, o Senado votou 2 vezes, em 2 turnos, a PEC que torna crime, que mantém o crime que está na lei, sobre o uso, porte para uso e porte para tráfico. E os ministros do Supremo vão dizer que não. Qual é a legitimidade? Nós estamos aqui, qual é o artigo mais importante da Constituição, meu querido presidente Gilberto? Todo o poder emana do povo. Esse é o primeiro artigo da Constituição. Começa a Constituição brasileira dizendo isso. E como é que o povo exerce esse poder? Através de seus representantes eleitos. Não é através do Supremo. É representantes eleitos. O Supremo é um órgão técnico para dizer se um artigo é constitucional, não é constitucional. E é muito importante que o Supremo exista para isso. Agora, para legislar, não. Então nós vamos submeter milhões de brasileiros ao aumento do consumo de drogas, aumento de acidentes de automóveis com vítimas fatais, como já está acontecendo nos lugares que liberou, o aumento da violência, porque o tráfico não vai desaparecer, vai aumentar. Imagina, deputado Luiz Lima, se for o consumo, quem é que vai vender? É o tráfico. O México passou por um processo parecido com esse e liberou, o Supremo lá do México liberou. Há 10 anos atrás, o que aconteceu? A máquina dos cartéis de droga inchou. Eles controlam mais de 50% do território mexicano. Aqui no Brasil já está aí, ó. Eu já estou dando 1/3 do nosso território. A polícia não entra, o exército não entra mais, principalmente nas grandes cidades. Agora, o que aconteceu no México é uma exacerbação do poder do tráfico, porque liberaram. Qual é a vantagem de liberar? Só tem vantagem para quem vai vender. Ou tem grupos empresariais interessados em assumir uma parte desse mercado, como é da BAT, British American Tobacco, que é a maior empresa de cigarro do mundo, cigarro de tabaco, é a maior do Brasil, é a maior do mundo. Eu vou encerrar, presidente, mais um minutinho só. A British American Tobacco comprou a Migrin, que é uma empresa de maconha do Canadá. Aqui no Brasil já tem a Canopy Growth fazendo lobby nessa casa. Canopy Growth e Verde Med, dizendo que maconha cura tudo, cura até câncer.
E essas empresas têm um interesse enorme que começa a liberar a quantidade de drogas, porque aí vai se liberar plantio, vai se liberar um monte de coisa e eles vão entrar. Daqui a pouco está liberado tudo. Essa casa tem a missão de, mesmo tendo uma decisão diferente do Supremo, essa casa tem a missão de cumprir a votação que começou a ser feita na Comissão de Justiça, que é o que já foi votado no Senado em 2 turnos. Imagina, se o Senado é que nomeia os ministros, o Senado vota em 2 turnos por 80% dos votos, que é contra a descriminalização, e o Supremo vai dizer que não é, que está errado? Então eu quero fazer um apelo, acho que é hora de reflexão. O Supremo, até para a imagem do Supremo, né, para a imagem dos 3 poderes brasileiros, é importante se respeitar o Congresso Nacional e não liberar a droga, não fazer com que a nossa juventude padeça mais do que está padecendo, porque só vai piorar, não vai melhorar nada, como piorou muito no Uruguai, triplicou o número de homicídios. O Uruguai está tendo chacina agora, coisa que nunca teve no Uruguai. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento crítico, importante de afirmação da vontade popular. E a vontade popular se expressa através dos seus representantes eleitos, não é através do Supremo. O Supremo tem uma função específica, técnica, como tem o Conselho Nacional de Justiça, como tem a PGR, como tem os embaixadores, que são indicados pelo presidente e avalizados pelo Senado. Muito obrigado, senhor presidente.